E o Sebrae tem pensado, o Zé Augusto, quando presidente da Associação Comercial, coincidiu também na época quando o Márcio teve no governo, e ele sempre frisou muito essa questão de ter as escolas técnicas para formar mão de obra para a gente precisa vender, e hoje o mundo está clamando por inovação. Vai de quanto você está falando. Só que não adianta a gente ficar no campo do sonho e não preparar a base, porque o nosso problema é pessoas que foram forjadas, preparadas para poder aplicar o seu capital intelectual para Uhum. agregar a valor a, de repente, aquela matéria-prima. Para isso a gente precisa das ETs, precisa das faculdades, dos empresários Perfeito. no sistema de educação. Porque hoje, eu digo para mim lá na imobiliária, eu fui aluno do programa Ali. E eu falei, meu, um corretor já formado aí na rua, ele não vai querer se submeter a essas minhas regrinhas. Então você tem que formar. O empresário tem que ter essa é, capacidade de entender que a mão de obra que ele quer, ele vai ter que formar do jeito dele. E talvez nada melhor do que aí a ET, as FATECs, É, as faculdades. Você lembra que você tinha essa visão, Zé? Tu sabe, depois eu quero só voltar na parte de franquia e as vendas dentro do Brasil, tá. dos estados. Mas aproveitar essa colocação do André, o Márcio ele era governador do estado. Eu fui falar com ele, falei, pô, Márcio, vamos fazer desde a associação comercial, um parênteses, nós já tentamos fazer a parceria com a própria prefeitura aqui da Praia Grande, que Uhum. era, ó, vamos entregar o curso, vamos abrir as escolas, tal. Nós temos o comércio, tem a demanda e vamos formar isso aí lá no. Ele não precisa pegar ônibus, porque às vezes não tem dinheiro para poder se Exatamente. locomover e tudo Vejo isso mais. todos os dias. E aí eu falei, pô, vamos fazer lá nas escolas. Então vocês têm o funcionário, o possível funcionário, o trabalhador e tal, e qualificar aquele para. O que nós temos? Pô, de açougueiro, de auxiliar de escritório, de contadores, de padeiro, enfim, uma série que nós temos o nosso segmento aqui, na época, né? Aqui. E o negócio não rolou. Nós fizemos um banco de currículos na época, até o Douglas, que ele acabou elaborando. Uhum. E o pessoal ia buscar ali, só que não tinha essa mão de obra. Pô, essa demanda já é antiga. Aí eu fui falar com o Márcio. Falei, Márcio, pô, tem isso. Vamos abrir as ETECs e as FATECs. Pô, era fantástico o projeto. Eu falei, pô, nós vamos qualificar o pessoal de acordo com a nossa demanda de Isso, cidade. era. E era um negócio maravilhoso. Eu falei, pô, para a cidade iria dar. Porque hoje a pessoa quer crescer, Marcos, quer investir e tudo mais. Primeiro que o empresário fica com a dúvida. Pô, eu vou abrir um mercado, vou abrir escritório, cadê a mão de obra? Qualificada e tudo. Então era um projeto bacana. Eu acho, nós temos que voltar a isso. Hoje o Exatamente. Márcio não está lá, mas nós temos que cobrar do poder público que faça isso, porque nós temos os meios, né? E o Sebrae faz parte desse meio também que pode auxiliar, né? Nessa busca de qualificação que vocês já fazem Uhum. muito bem. Mas eu acho que as ETECs e as FATECs, bem colocadas pelo André, é alguma coisa que nós temos que trabalhar melhor, né? Exatamente. Sabe que você me lembrou de um fato que eu vivi há pouco, né? A gente passou por uma reforma do prédio do Sebrae agora, e o dono do prédio ele é um grande construtor. Ele é da área da construção civil. E uma vez a gente estava tomando um café para avaliar a obra lá que ele estava fazendo, e ele falou: Poxa vida, a gente precisa formar mão de obra. Tá, é muito difícil. E aí ele fez uma analogia. Olha quanto que eu pago para esse mestre de obra e olha quanto que eu pago para esse engenheiro. O que ele pagava para o mestre de obra era o dobro do que ele pagava para o engenheiro. E aí, da importância que você está falando, né? Não que o engenheiro não tenha a sua importância, eu não estou dizendo isso, mas é que essa mão de obra aqui, que é o mestre de obras, ele foi se acabando e a gente não investiu em formação técnica, que é fundamental. Então, o que o Zé está falando, por exemplo, eu vou montar aqui qualquer tipo de negócio, uma das premissas do plano é mão de obra, e uma das mais importantes. Né? Quantas vezes a gente deixa de comprar em fulano ou beltrano, ou porque tem um mau atendimento, ou porque foi maltratado, ou porque a pessoa não estava qualificada, ou não estava num bom dia. Né? Então, é fundamental, de novo, né? Parece que a gente já viu esse filme. Nossa. Mas isso, sabe igual propaganda de dengue? Você nunca pode parar de falar para não deixar água parada. E é a mesma coisa que eu digo de qualificação. É uma coisa que precisa estar muito presente todo o tempo e a todo momento.
Mesmo em épocas de inteligência artificial, em épocas de digitalização, mas nós somos pessoas, né? E quando estamos dentro de uma empresa, a gente é atendido por um ser humano. Hoje, o WhatsApp do Sebrae, aliás, existe um índice que move se a gente é promotor, detrator ou neutro. Chama NPS. Que é a nota que uma pessoa dá pro nosso atendimento. Quando a gente fala de WhatsApp do Sebrae, a gente tem um alto índice de aprovação. Por quê? Porque em certo momento, em pouco espaço de tempo, é um humano que atende. Isso faz uma diferença muito grande para a vida. Mesmo que a gente não resolva o problema daquele empresário, mas é um humano falando com ele. Né? De qualquer forma, Zé, eu concordo plenamente. As ETECs são fundamentais e fazem um trabalho sensacional. Assim como as FATECs, assim como o próprio SENAC, Senai. Né? Estava no Senai hoje, visitando mais uma vez os laboratórios que eles têm. Mas a ideia é sempre formar mão de obra.